Olá, boa noite a todas e a todos. Nós iniciaremos agora a, a mesa dedicada à discussão da educação e pandemia no bloco das atividades do Congresso Acadêmico da Unifesp. Esse congresso que acontece de 13 a 17 de julho, integralmente online. Vocês têm acompanhado ao longo do dia a cerimônia inicial, a fala do Dr. Drauzio Varela e tantos eventos instigantes, importantes, necessários para agora e para o Brasil que a gente está construindo dentro das universidades públicas e do processo educacional do Brasil como um todo. A gente tem uma lista bastante importante de manifestações artísticas, acadêmicas, ações extensionistas. Então, nós convidamos todos a conhecer bem, aqueles que ainda não tiveram acesso à programação, pelo site da Unifesp. Hoje nós dedicamos essa mesa de hoje aos diálogos sobre uma nova educação em tempos de pandemia, repensando paradigmas. E de onde surge essa discussão? Bom, eu sou a Rita, sou professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Paulo e atualmente estou responsável pela coordenação de desenvolvimento docente da Pró-Reitoria de Graduação, sob a coordenação dos professores Isabel Quadros e Fernando Kinker, pró-reitora e pró-reitora adjunto. Nós desenvolvemos ao longo dos últimos 6 anos, a Unifesp, uma série de ações de desenvolvimento docente que nos mobilizava no sentido de discutir as percepções, as crenças, as diversas práticas da formação docente, voltada para a pesquisa, voltada para o ensino, voltada para as ações extensionistas, e essa discussão toda foi impactada desde março em razão da crise do isolamento, da crise sanitária, da crise da Covid-19. Então, nesse contexto, o mundo vem assistindo uma série de indagações, de questionamentos, uma crise também dos modelos de ensino que se veem, digamos, instados a dar uma resposta de ordem metodológica e uma resposta à comunidade, seja como pesquisadores, seja como docentes, que nos tem feito nos concentrarem sobre essa discussão de transposição de contextos de aprendizagem de um modo presencial para um modo de remoto, emergencial, e todas as discussões que essas transformações implicam. Nós podemos discutir esse assunto por uma temática bastante abrangente, há diversas maneiras de entrar nesse tema, e aqui nós buscamos um diálogo com o ensino básico e com propostas inovadoras no ensino básico como maneira de refletir, seja do ponto de vista daqueles futuros professores do ensino básico, porque a Unifesp tem um número expressivo de cursos de licenciatura, então nós temos o dever e o desejo de estar em contato com a ação do ensino básico, de pensar essas políticas em conjunto com os atores e promover essa ponte cada vez mais próxima da articulação do ensino superior e do ensino básico. Também, e eu não vou me alongar agora, porque a gente quer ouvir muito a professora Edilene, que está conosco hoje, mas também de que maneira as ações inovadoras do ensino básico podem gerar transformação no ensino superior, não só à luz das práticas desses futuros egressos no ensino básico, mas também para pensar o que nós fazemos para aqueles estudantes que não têm, que não vão no final da sua formação se dedicar ao ensino básico. Então, quais são as práticas que nós
que nós concebemos nos diferentes campi, nas diferentes formações das exatas, das humanidades, das biociências, como operar nessa lógica e, mais urgente, de que maneira a crise, e essa é uma percepção que nas nossas ações de formação recentes, em razão da pandemia, tem emergido com muita força, quais são as perspectivas, o que a gente faz quando a gente ensina, o que a gente pressupõe como necessário para professores e alunos, como atores desse processo educativo. Enfim, essas questões vêm emergindo porque nós fomos obrigados a repensar drasticamente, radicalmente, em um intervalo muito curto, as nossas práticas. Então, eu só levanto um pouco as questões que nos integram nos diferentes momentos de formação ou de atuação profissional e de pesquisa, o ensino básico e o ensino superior, à luz dos egressos licenciados e à luz também da pesquisa do ensino e da extensão, que é a nossa tarefa como servidores, como pesquisadores, como docentes de uma universidade pública. Então, eu já encerro por aqui essa primeira breve apresentação e convido o professor Luciano Borges, professor do campus Diadema, da Unifesp, para apresentar a nossa convidada. Então, eu saúdo a professora Edilene, agradecendo muitíssimo pela disposição, pelo interesse, pela simpatia já, para a gente começar o nosso debate de hoje. Muito agradecida. Bom, boa noite a todas e a todos que nos assistem nesse congresso que está realizado pela nossa comunidade, né, acadêmica aqui da Universidade Federal de São Paulo. Eu quero agradecer imensamente a Pró-Reitoria de Graduação da Unifesp, na pessoa da professora Isabel Quadros e também da professora Rita, que acabou de nos presentear com essa bela apresentação, pelo convite para compor essa reflexão sobre um tema que é a minha paixão, que é a educação. Eu gostaria, então, de apresentar a todos vocês a nossa estrela da sessão de hoje, né, a professora Edilene, e que, além de uma grande amiga e uma pessoa que eu admiro bastante pelo trabalho que vem fazendo, é uma pedagoga, né, então, de formação, com uma vasta experiência, digamos, em métodos aí não tão ortodoxos, né? Então, a professora Edilene, juntamente com o professor José Pacheco, esse grande educador que nós temos entre nós ainda, e que fundou a Escola da Ponte em Portugal, enfim, ela coordenou o projeto Âncora, né? A Escola Projeto Âncora, por muitos anos lá em Cotia, e mais recentemente, então, ela está como coordenadora pedagógica da Escola Aberta de São Paulo. E tem uma experiência extremamente grande e vai poder contribuir muito aí com a nossa reflexão. Antes de passar a palavra para a professora Edilene, eu gostaria só de fazer assim, uma breve reflexão sobre educação, mais um pequeno alicerce daquilo que particularmente me levou a me dedicar a essa causa, né, vamos dizer assim, né? O tema esse ano do nosso congresso é Ciência e Universidade, Transformações para a Sociedade. É um tema muito oportuno, visto todo o descrédito que a ciência e a comunidade científica vem sofrendo. Mas a nossa sessão vem refletir sobre educação. E uma pergunta que eu gostaria, né, deve ser uma provocação mesmo, é por que somos educados? Né? O ser humano é o único ser que não nasce pronto. Diferentemente de todos os outros animais que nascem prontos, geneticamente sabem perfeitamente o que fazer. Né? Nós não sabemos como ser humano se outro ser humano não nos ensinar. Né? Então, desde que nascemos até o nosso último respiro, estamos aprendendo. Né? Aprendemos constantemente e porque aprendemos e criamos, também queremos ensinar. Criamos espaços de aprendizagem que denominamos aí escola, colégio, universidade, mas os espaços de aprendizagem vão além. Somam-se a esses a nossa própria casa, né, hoje em dia,
a casa dos nossos amigos, a rua, o bar, o cinema, o teatro e tantos outros, né? A nossa vida é em sociedade e a transmissão e a geração de conhecimento é o que nos mantém como seres humanos. Sendo assim, educar é um ato humano, gratuito e, portanto, um direito irrevogável. Né? O ser se reinventa a todo momento, o ser humano se reinventa. E essa é a nossa beleza. E esse momento de pandemia nos pede para nos reinventar. Né? E agora eu termino aqui com uma frase do José Pacheco, que é: inovar é assumir um compromisso ético com a educação. Edilene, seja bem-vinda, e somos todos ouvidos. E antes da tua fala, a gente vai passar um vídeo que mostra bastante desse teu trabalho que você vem desenvolvendo aí ao longo de todos esses anos, e que é uma alegria e assim uma dádiva para a gente, porque bota a gente para cima quando a gente assiste esses vídeos, viu? Então, muito obrigado. E a palavra é com você após o vídeo. Como é que a gente fez isso? Em equipe. Você não faz isso sozinho. E aí, em equipe, eu me despindo. Eu me despindo do meu lugar de vaidade. Eu entendendo que, na verdade, eu não sei. Eu querendo e virando aprendiz novamente. E podendo ouvir o que o outro fala, e os outros, né, os outros da equipe, respeitando o que cada um fala. Podemos usar o circo sem educador se ele for usado com responsabilidade. Hoje ele não está sendo usado com responsabilidade. Então como que a gente faz para poder usar o circo sem educador? Eu acho que o circo ele tem que ser visto da mesma forma que a quadra, né? Então, um dos valores nossos aqui do Projeto Âncora é o respeito. Então, a gente considera que qualquer um tem o direito de falar e qualquer um tem o direito de ser ouvido. Então, toda vez que a gente pede a palavra, a gente tem o direito que todo mundo nos ouça. Então, o gesto de levantar a mão é um gesto que caracteriza o pedido da palavra para que a gente possa ser ouvido. Essas reuniões para decisões de coisas simples e também coisas complexas do projeto, todas elas nós buscamos o envolvimento de todas as crianças. Porque se a gente está falando de pessoas, está falando de preparação dessas pessoas para mudança social, para transformação social, então temos que começar aqui, no nosso dia a dia. O que a gente tem na proposta que eu acho que é fundamental, que é diferencial, né? Nós não fazemos para, nós fazemos com. Então aqui a gente não planeja para o aluno. Sabe aquela coisa, vou planejar a aula, vou planejar... Não. Nós ensinamos, porque fazemos juntos, o aluno a planejar. Então o aluno, ele vai planejando, ele vai aprendendo a planejar o tempo dele. Então ele vai gerindo, vai aprendendo a gerir o tempo, que é algo dificílimo, parece fácil, mas não é. Porque para eu gerir meu tempo, eu preciso começar a me conhecer e perceber o que eu consigo dar conta ou não e em que espaço de tempo que é isso. todo dia a gente se surpreende. Minha mãe se surpreende, eu me surpreendo comigo mesma, eu me surpreendo com os meus colegas, do tanto que a gente aprende aqui. Então, eu me sinto muito segura em relação ao âncora e ao meu aprendizado. Nós sabemos que uma criança está pronta para o ensino médio quando ela cumpriu todos os objetivos do currículo nacional de todas as áreas do conhecimento. Não negamos isso, isso é muito importante, né, que é o currículo objetivo. Agora, como que a gente pensa no menino que vai para o ensino médio? Esse menino,
além de ter cumprido todas as áreas do conhecimento, ele aprendeu a aprender. Né? Então, ele está pronto para descobrir ou trilhar caminhos que ele possa escolher seguramente, porque ele sabe que ele vai enfrentar dificuldades, que ele vai precisar de pessoas para apoiá-lo, que ele vai precisar de informações das áreas do conhecimento, mas ele aprendeu a aprender. E quando se aprende a aprender, não se tem limite para nada, a gente pode qualquer coisa. É o depoimento dos meninos que saem daqui e depois vão para suas outras escolas e todos perguntam, mas como foi, né? E como foi estar sentado numa sala de aula, um atrás do outro? Eu aprendi a aprender. Se o professor está falando algo que não me interessa, eu vou sempre buscar essa informação que me interessa. Se eu não entendi o que ele disse, da maneira que ele disse, eu sei que eu posso buscar essa informação de outra maneira. Né? E mais, a gente começa a ouvir esses meninos dizendo, olha, eu estou organizando o Grêmio Estudantil, nós já estamos fazendo benfeitorias para a escola, já envolvemos a prefeitura nesse processo, o que eu fiz aqui eu estou conseguindo desenvolver também nesta escola. Então a gente ouve depoimentos muito bacanas em relação a isto. Bom, boa noite a todos, é um prazer estar com vocês. Muito obrigada, Luciano, professor Luciano, a professora Rita, a professora Isabel, né? Enfim, a pró-reitoria da Unifesp, por esse convite. Espero que esta noite a gente dialogue sobre aprender mais do que ensinar, né? Então, a gente vai falar de uma escola de aprendizado. É uma escola onde todos aprendem, todos, inclusive nós, educadores. Nós buscamos usar a palavra educador pelo significado da palavra professor, nos remeter à palavra profeta, né, o que professa. E nos referimos a alunos como educandos, porque alunos têm a origem da palavra sem luz, né? Então, a relação professor-aluno, ela tem uma origem do profeta que leva a luz para o seu aluno. Então, para a gente ressignificar a nossa prática, a gente busca também ressignificar as nomenclaturas, tá? Não que seja uma obrigatoriedade, mas é uma reflexão para ser feita. Como o Luciano me apresentou, né, eu sou professora de educação básica, trabalhei com educação a minha vida toda, já estou há 30 anos na carreira de professora, como coordenadora, diretora de escola. Fui professora da rede pública municipal, da rede pública estadual, concursada, conheço bem os dilemas, os sofrimentos dessas esferas. Depois trabalhei 10 anos como coordenadora pedagógica de escolas brasileiras no Japão. Em 2010, fui convidada para iniciar a Escola Projeto Âncora, juntamente com o professor José Pacheco. Então, eu venho aprendendo toda a minha vida. Não sei se o Luciano já disse, mas o ideal é que cada um que está aí do outro lado da telinha, que tenha dúvidas a partir do que já ouviram, do vídeo que viram, e a partir da minha breve fala, levante questionamentos. Tá? Porque o aprendizado, ele passa pelo questionamento. Então, este momento de diálogo será de aprendizado e a partir destes questionamentos. Então, peço gentilmente que vocês façam as perguntas aí, e o Luciano vai organizar junto com a equipe, para que eu tenha um momento para ajudá-los a refletir a partir do desejo, da necessidade de vocês, que é um dos pressupostos da nossa pedagogia. Aprendizagem a partir do desejo. Bem, o que diferencia essa prática pedagógica que estamos desenvolvendo desde 2010 no Projeto Âncora e agora com a comunidade da Escola Aberta de São Paulo, na região do Butantã? Ela passa, primeiro, por princípios, né? Por uma matriz axiológica que é construída juntamente com a comunidade escolar. Então, nós elegemos, a partir de vários encontros, de reflexões, a partir da sociedade que temos, a sociedade que queremos, a escola que tivemos, a escola que sonhamos, nós construímos a nossa matriz axiológica, ou seja, a nossa matriz de valores. E esse trabalho de construção da matriz, elas nos faz repensar o nosso papel enquanto educadores, a família repensa o papel enquanto
famílias. A gente usa o termo famílias para considerar todas as formas de relações, né, de constituição familiar. Então, as crianças também participam. E nós convidamos também líderes comunitários, nós convidamos representantes políticos, nós convidamos os vizinhos, amigos que não são da região, mas que querem conversar conosco sobre valores. E elegemos, a partir desses valores, nós desenhamos as nossas relações. Criamos, então, a nossa carta de princípios, os princípios norteadores das nossas relações, da nossa escola. Porque escolas são pessoas. Então, precisamos primeiro resgatar as pessoas que somos, a sociedade que temos e a sociedade que queremos. Bem, a partir desses acordos, nós também construímos os nossos, na Carta de Princípios, construímos os acordos de convivência, né? Como que a gente vai lidar com os dilemas? Como a gente vai lidar com os desafios? Como a gente vai se relacionar? Então, a gente não fica usando o achismo, né? Cada um acha que a melhor forma de fazer é de um jeito ou de outro, mas nós criamos juntos estes acordos. O que eu estou dizendo aqui é um pouco da metodologia. Por muito tempo, a gente disse para todos que não há uma metodologia, porque já existem tantas metodologias, né? E a metodologia pressupõe, muitas vezes, um passo a passo para se chegar a um resultado. E como a gente lida com comunidades escolares, cada comunidade tem seu perfil, cada escola tem sua característica, a gente sempre se negou a trabalhar com metodologia. Mas sentimos que as pessoas diziam para nós, vocês nos apresentam um mar. Nós até então nadávamos em piscinas com bordas. Então, sabíamos qual era o nosso limite, porque tinha uma borda nos amparando. Vocês nos apresentam um mar aberto, ele é fascinante, é lindo. A vontade de mergulhar, viajar, ir para vários lugares, conhecer terras novas, mas ao mesmo tempo ele amedronta. Ele nos coloca numa situação de medo, de pânico. E muitas vezes a gente volta à nossa piscina com bordas por não sabermos nadar nesse mar aberto. Então nós sentimos a necessidade de criar, a gente chama de boias, né? De ajuda, para que as pessoas possam navegar fazendo o seu percurso. Eu falo pessoas enquanto núcleos de projeto, que são escolas, que são as pessoas que sonham com a mudança. Então, elas têm como nadar se sentindo amparadas, não num mar aberto sem nenhuma proteção. Então, esses pontos como criação de uma matriz axiológica, uma carta de princípios, acordos de convivência, imaginem que são essas boias que estão em vários lugares, que podem ser acessadas em tempos diferentes, em momentos diferentes, mas que são necessárias serem utilizadas para que esta nova escola seja construída. Bem, qual o outro ponto, né? Qual outra boia de proteção, de segurança? É o mapeamento dos saberes e fazeres dessa comunidade. Eu já vou chegar na pandemia e no trabalho remoto nisso tudo, tá? Nesse mapeamento dos saberes e fazeres da comunidade, a gente se mapeia também. Poxa, eu sou pedagoga, psicopedagoga, eu fiz matemática, mas o que mais eu sei? Eu sei tocar violão, eu sei cozinhar, eu sei fazer tricô. Então, eu coloco à disposição do meu meio, da minha comunidade, os meus saberes. E os meus desejos. Mas eu quero aprender a costurar, eu não sei costurar. Então, a gente cria um mapa, quem sabe, quem pode fazer e o que ele quer ajudar, né? Bem, esse mapeamento também, ele nos ajuda quando a gente precisa de especialistas de áreas para os projetos das crianças, né? Porque elas não têm aula, elas não são divididas por série, elas não são divididas por turmas, elas não trabalham pensando numa prova, elas não desenvolvem seu aprendizado para simplesmente entregar algo para o educador. Ela aprende a aprender, aprende o significado do aprender. E ela coloca esse aprendizado na prática. Ou a vida cotidiana a instiga a aprender. Então, nosso papel, mais do que o ensinar, nós somos os perguntadores. Nós somos aqueles que ajudamos as crianças a pensar, a problematizar, a sonhar,
com o que ela quer, com o que ela pode, com o que ela não pode, com o que é fácil, com o que é difícil, mas ela aprende a sonhar e não tem limites. E tem vários exemplos que eu poderia dar aqui de vários projetos que me deixam assim encantados de ver o potencial das crianças, né? Bem, também esse trabalho passa por adequações dos espaços. A escola deixa de ter salas de aulas, deixa de ter sala do professor, deixa de ter a sala da secretária, deixa de ter a cozinha somente para se cozinhar, deixa de se ter o refeitório apenas para fazer as refeições. E, mais do que isso, a gente repensa o espaço fora da escola. Quais são os parques públicos? Quais são os equipamentos públicos e também privados que podem estar disponíveis para o aprendizado? Então, a gente encontra quadras, clubes, parques, hospitais, pronto-socorros, e temos esses potenciais, esses lugares dos saberes e dos fazeres mapeados. Bem, passa também pela organização dos tempos. Se não é mais 50 minutos a aula, que tempo é esse? É o tempo de cada um. Como eu vou dar conta do tempo de cada um? Eu dou conta porque eu não dou aula. Eu não preparo aula. Eu não planejo aula. Eu não preparo prova. Eu não dou prova. Eu tenho tempo de estar com o outro. Eu posso escutá-lo. Eu posso ajudá-lo a pensar e encontrar as respostas das suas pesquisas, mostrando o mapa de saberes e fazeres da comunidade. Onde estão estas pessoas? E assim a escola se transforma e a comunidade também se transforma, porque ela passa a fazer parte. O muro da escola, ele fica flexível, ele não tem mais o limite. Aqui se faz uma coisa, a sociedade é outra. Se faz diferente. Passa a ser integrado. Então, uma criança, desde muito pequena, exercitando a cidadania na cidadania, não para a cidadania, exercitando a autonomia na autonomia e não para a autonomia, ela se torna um ser capaz de mudanças que nós não nos damos conta ainda. Bem, a gente fala da transformação, né, das pessoas, não é nem para a sociedade, é na sociedade. É no espaço, no tempo, com os outros. Então, a escola perde esse papel de preparar algo para, é fazer com. Então, nosso discurso pedagógico é todo voltado a garantir que a gente dê acesso às pessoas da comunidade, às famílias, à ação, e não apenas um aprendizado represado no cognitivo que não faça sentido com a vida real. Bem, aí, claro, passa a ter dispositivos específicos para lidar com este novo cenário. Se não tem aula, tem o quê? Tem as tutorias. O que é uma tutoria? Né? Tutoria é um momento em que um educador, pode ser um educador da escola, pode ser uma pessoa que entenda essa pedagogia e faça parte dessa comunidade e se sinta capaz de ser um tutor, não precisa necessariamente ter uma formação para isso, né, pedagógica, ele precisa estar inserido nesse contexto pedagógico, nessa filosofia de educação que a gente acredita, e saber quais são os nossos princípios, quais são os nossos acordos de convivência. Então, se ele sabe, ele age, ele pode ser um tutor. Nós já tivemos tutores, por exemplo, que eram a faxineira da escola, né? A secretária, tinham 2, 3 tutorandos. Qual é o papel do tutor? Ajudar a criança a pensar, a sonhar, a falar do que ela quer aprender, por que ela quer aprender, com quem ela vai aprender, quanto tempo ela vai precisar para aquele aprendizado, quais são as fontes que ela vai precisar, bibliográficas, de sites, ou, enfim, pessoas. Ela vai ter que esquematizar estas perguntas, vai ter que formular perguntas a partir das perguntas para buscar as respostas. E este mediador, né, este tutor, ele também tem o papel de registrar as evidências, trazer as evidências para o portfólio individual desta criança. E a partir deste trabalho que ela vai produzindo, aí sim é buscado quais são os objetivos do currículo nacional que ela desenvolveu, a partir daquela ação, a partir daquele movimento. E não basta isso.
ela ainda precisa compartilhar os seus novos conhecimentos com os outros. Então, é preciso garantir momentos de partilha, onde os colegas que estão ali, que já sabem algo sobre aquilo, podem contribuir com novas perguntas para ela, apontando, inclusive, novas referências, como também se inspirar pelas descobertas desses colegas. E aí nós trabalhamos com pelo menos 3 dimensões curriculares. A gente não trabalha só com o currículo, né, que é o currículo objetivo das áreas do conhecimento. A gente preza pelo currículo subjetivo, o currículo da comunidade e o currículo objetivo ou planetário, que é este último que muitas vezes as escolas acham que é o único, né? Tem que garantir. E não. Qual é o currículo subjetivo? O currículo de cada um de nós. Eu tenho meu currículo subjetivo. Eu tenho meus projetos. Porque eu tenho uma história. Cada um de nós tem a sua história, tem seus sonhos, seus anseios, seus desejos, suas dificuldades, o seu jeito de pedir ajuda, o seu jeito de ajudar, o seu jeito de ser ajudado. E cada um de nós é singular, é único. Todas as teorias da educação falam isso. E por que nós não conseguimos fazer isso nas escolas? Garantir um currículo subjetivo? Porque se tem aula, não se tem tempo para cuidar do outro, de ajudar o outro, de se relacionar com o outro de maneira em que o currículo objetivo não seja o centro, mas seja, sim, parte do processo. O currículo da comunidade passa por esse mapeamento. Quais são os desafios que essa comunidade enfrenta? Quais são os potenciais dessa comunidade? Quem são as pessoas? Qual é a história? O que é importante que a escola promova para promover essa comunidade? E assim é construída essas 3 dimensões curriculares, sendo que o currículo objetivo passa a ser só mais um currículo, e não o único currículo. Bem, a avaliação. A nossa avaliação, ela é formativa, contínua e sistemática, né? Ela não se dá no final do processo, ela se dá durante o processo. Desde o momento que eu me sento pela primeira vez com uma criança ou com um jovem, e pergunto, o que você quer aprender? Eu já estou avaliando. Eu avalio o que ele já sabe sobre o assunto. Eu avalio quem é essa pessoa, quais são os desafios que ela vai enfrentar, quem são as pessoas que poderão ajudá-la. Eu não sou a única. Eu fiz um mapa. Eu tenho centenas de pessoas que podem ajudar. Eu deixo de ser a única. E quando eu falo pessoas, não são só pessoas físicas, não, né? São também as instituições, as universidades, as outras escolas, as outras formas de se relacionar, as associações, os movimentos sociais. Todos se tornam aprendizes e todos se tornam capazes também de ensinar. Bem, eu vou falar por mais alguns minutos. Eu não sei se o Luciano ou a Isabel já podem me dizer se tem perguntas, para que eu não fique falando sem que eu sinta que vocês realmente necessitam. Bem, e esse modelo de escola, ele não nasce de uma hora para outra, né? Ele precisa de pessoas que sonhem com a mudança. Mas antes de sonhar, elas critiquem o modelo educacional vigente, estejam insatisfeitas. Onde entra a pandemia? Esse é o momento exato para repensar a escola. Se todos estávamos numa zona de conforto até o momento, com suas aulas, com seus alunos, com o seu tempo, acabou tudo de repente desmoronou. E, de repente, todo mundo se vê numa ansiedade de colocar aquela escola arcaica para dentro da casa das pessoas. Ela não cabia nem nela mesma, não vai caber na casa de ninguém. As famílias estão precisando de outra ajuda. As crianças precisam de outras formas de serem ajudadas. Não a aula copiada no modelo da escola, em série, e colocada. Eu ouço depoimentos, né, pessoas que conversam comigo diariamente, falando coisas absurdas. Professoras fazendo chamada, né? Porque se sentem cobradas pela diretoria, pela supervisão, pela direção da escola, fazendo chamada. E a criança tendo que pedir para ir ao banheiro durante a videoaula.
né? E ainda garantindo, olha, não levante do lugar enquanto não acabar a aula. Uma tortura para todos. Há muitas vezes a casa barulhenta, outras crianças, família desestruturada, sem emprego, a internet ruim, e a criança tendo que cumprir tarefas. Esse é o momento de perguntar para as crianças o que nós temos feito. A escola aberta, a equipe toda. O primeiro passo que demos quando chegou a pandemia foi ouvir cada família, entender o que elas precisariam, né? Na primeira semana, nós mapeamos, por exemplo, quem eram as famílias que não tinham internet, que não tinham computador, disponibilizamos todos os nossos computadores da escola, fizemos um mapa, quem tinha 2 em casa para emprestar um para o vizinho que não tinha, ajudamos as famílias a pensarem como garantir uma internet mínima, quem tinha 2 passou para outra, aquele que não tinha forma nenhuma de fazer nada online, então como que nós garantiríamos que essa criança se sentisse acolhida? Acolhimento foi a palavra-chave. Não foi garantir conhecimento. Não se pode garantir conhecimento quando não se garante o bem-estar emocional, as estruturas internas cuidadas, as emoções, o amor, o afeto. Mais do que tudo, garantimos o vínculo da escola com as famílias. Passamos, então, a entender a rotina dessas famílias e criar com elas os momentos de estudos a partir da rotina da família. E criamos uma comissão de famílias dispostas a garantir a sobrevivência das outras famílias, inclusive com alimentação. Esse é o 4º mês que eles têm feito um trabalho incrível, buscando parceiros, a escola disponibilizando o que gastaria com alimentação, disponibilizando para as famílias. E mais do que criar uma cesta básica e entregar, colocamos em prática um dos nossos valores, que é a alteridade, que vai além da empatia. A alteridade é tratar o outro como ele quer ser tratado, não como a gente gostaria de ser tratado. E as famílias cuidando muito bem disso, mapeando o que você precisa na sua casa, né? Inclusive para ajudá-lo a pagar uma conta de água, de luz, ajudar com a despesa do aluguel, rifa, bazar online, buscando também ajuda com amigos, todos se mobilizaram. No primeiro mês, tivemos inscritas 12 famílias, no segundo mês 15, no terceiro 22 famílias. E agora estamos com 17 famílias que ainda necessitam dessa ajuda, né? Então, as famílias mapeiam, se organizam, vão buscar os alimentos, organizam a entrega de maneira cuidadosa para que não tenha nenhum risco para ninguém e entregam aquilo que elas realmente necessitam. É quase uma feira, se coloca à disposição e cada um vai ali e vai buscando o que precisa. Inclusive agora, sexta-feira, nós teremos um sarau, né? Este sarau será para cuidar também da cultura, não o primeiro, já é o terceiro sarau, cuidar do lazer, cuidar da expressão artística, cuidar do movimento, cuidar do estar em família. E assim a gente busca garantir essa integridade do ser humano, né? Biopsicossocial, espiritual, se assim desejarem. Não na dimensão apenas do ensinar, mas do aprender em comunidade. Bem, espero que vocês tenham formulado algumas perguntas. Vou esperar o Luciano. Luciano. Vamos lá. Rita, você gostaria de fazer alguma colocação ou eu já posso Eu fazer... gostaria... Oi, Luciana. Aqui, sim, vocês me veem? Ainda não? Perfeito. Acho que vocês me veem, né? Bom, Edilene, eu preciso registrar aqui a alegria e o encantamento, assim, acho que quando a gente ouve alguém tão integrado ao projeto, vocês colocam, já que o subjetivo é tão importante, vocês me colocam em estado de sonho.
Então, eu sonho imaginando o que vocês fazem e eu sonho em uma escola assim, uma universidade assim. Eu preciso deixar isso aqui registrado, está na dimensão do sonho para mim. Então, você acho que faz a gente sonhar e faz a gente lembrar e reconectar aquilo que nos faz em primeira ordem nos voltar para a escola. Por que a escola, e é preciso uma vila para educar uma criança, né? Nenhuma família sozinha, e eu acho que essa dimensão realmente da comunidade, da rede, da acolhida, das subjetividades, vem emergindo para a gente, nesse momento, como talvez um dos valores mais essenciais a serem estimulados, porque o resto é uma consequência de alguma maneira, né? Quando a gente junta essas energias e faz um mapa de saberes e cada uma das crianças entende por que está naquele lugar e o seu desejo, ele tem lugar de fala, bom, há uma revolução diária sendo realizada e vocês são os melhores vocês e todos que estão nessa comunidade generosa e bonita. Então, eu gostaria só de chamar a atenção, já houve uma série de perguntas, você não sabe, mas nós temos cerca de 800 pessoas no Brasil acompanhando, então veja a importância, a relevância e a beleza de poder partilhar esse seu momento conosco, né? Eu não posso deixar de fazer a ponte, para falar em ponte, entre essa articulação do ensino básico e do ensino superior, que só pode fazer sentido na articulação, porque nós somos uma comunidade, uma grande comunidade, tão mais a gente conhecer uns aos outros, melhor a gente pode pensar as formações contínuas de todos, né? E nesse sentido, eu trago aqui uma fala do chat de Fabiana Santos, que eu achei muito bonita e que me representa aqui. Creio que o grande problema da educação não está somente na disposição dos espaços e tempos, e a temporalidade do espaço é provavelmente algo que emerge hoje como mais significativo. Eles precisam ser ressignificados no seu tempo, mas sem perda de vista a importância do papel do professor, do ensinante, pois buscamos, do educador, né? Pois buscamos ainda uma identidade docente que perpassa por a questão de formação. Esse processo se perde na universidade, e aqui, só para concluir, a título só de ilustração, de anedota, se vocês me permitirem, em francês a gente diz ensinador, ensinante e ensinador. Ou seja, maio de 68 na França, que foi a grande, digamos, uma grande problematização do esquema tradicional, hierárquico, vertical de ensino, entendia que justamente o verbo professar, né, implicava uma verticalidade, uma distância, uma superioridade, uma transmissão para desiluminados, né? Então, a universidade que foi fundada no pós-maio de 68, em Paris, passou a designar os seus professores de ensinadores e os seus estudantes de educandos. Então, você veja, né, que a gente volta, mas o tema é candente e necessário, porque maio de 68 já faz mais de 50 anos e você precisa dizer isso para a gente agora, né? Então, desculpe, mas é que você estimula a gente fala muito. Muito obrigada, Edilene, muito grata. Aproveitando também, quando você falou de 68, esse conceito de comunidade de aprendizagem não foi criada por mim, nem pelo Zé Pacheco. Ele existe também aqui no Brasil desde 62, com o professor Lauro de Oliveira Lima, um cearense que pouca gente conhece, onde ele já escreveu um livro, Aprender em Comunidade. Ele diz qual é o papel da instituição escolar, universidade e a comunidade. Ele faz um desenho desta transição escola e comunidade. Em 62. Então, o que a gente está fazendo, quando a gente fala da Assembleia de Crianças, né, Kochkok ou Kokzak, que tem várias pronúncias, né, aquele ficou conhecido pelo gueto de Varsóvia, cuidar das 200 crianças e morrer no campo de concentração junto com as crianças. Ele já fazia a Assembleia das Crianças. E
por que que a gente ainda tem dificuldade em dar a voz para as crianças, para os estudantes, ou para os aprendizes, ou para os alunos, ou para os educandos, né? Porque nós ainda estamos tão arraigados numa escola do século XIX. É preciso nos incomodarmos, né? A gente precisa se sentir incomodado e saber do nosso potencial do educador, potencial da universidade, potencial das escolas, potencial das creches. Se algo vai ser transformado, vai ser por nós, nesta relação com a comunidade, com a família, não vem do poder público. E, dito, né, esse momento catastrófico que vivemos politicamente, esse retrocesso em todos os âmbitos, é mais do que necessário esta união de todas as instituições que acreditam no ser humano para essa transformação. E essa transformação não é utópica, ela é real. Eu procurei até trazer aqui nestas boias para mostrar, não, é palpável. Qualquer um pode fazer. Basta querer, basta estar disposto, primeiro, a desaprender. É um movimento de desapego, de desaprendizado muito grande. São pelo menos 200 anos de história de educação deste modelo aqui no Brasil, que está nosso sangue, no nosso DNA, a gente precisa mudar isso. Se não vai ser de um ano para o outro, mas é preciso iniciar essa mudança. E ela pode ser rápida também, basta a gente se conectar, né? Eu venho agora de um processo com o professor José Pacheco e a equipe da Ecohabitare. Nós estamos desde março, quando iniciou a pandemia, num trabalho de ajudar escolas do Brasil todo, foram 250 formandos do Brasil e de Portugal, com esta necessidade, pessoas falando, não está dando. Muitas vezes, uma mãe entrou para fazer o curso porque estava sofrendo, ficando doente com o filho cheio de tarefa para executar, sem sentido, ela adoecendo, ela não sabendo lidar, pais tirando, falando, eu me nego a executar as tarefas que a escola está dando para o meu filho. É só tortura, não traz nenhum movimento de aprendizado. Professores universitários, repensando a sua prática. Como lidar com a universidade, não só nesse momento de pandemia. Não é preciso fazer um modelo para agora, para desfazer depois. Esse momento é de repensar a educação, de repensar o nosso papel, de entender que universidade e escola ela não está no prédio. Zé Pacheco sempre fala, né, que escolas são pessoas. O tempo todo ele diz que o pior lugar para se pensar é a escola enquanto prédio. É preciso quebrar as paredes, quebrar os muros. Né? Mas não adianta quebrar o muro físico se a gente ainda tem esse muro aqui dentro e procura dar aula embaixo da árvore. Né? Garantir 50 minutos de aula na praça da comunidade. É preciso mudar as estruturas da escola, ressignificar a escola. Bom, deixar para as perguntas. Bom, eu reitero as palavras da professora Rita, porque realmente assim é um fermento para nós, assim, né? É um adubo em tudo aquilo que a gente gostaria que fosse, né? Eu testemunho aqui que, enfim, quando eu conheci todo esse trabalho há muitos anos, eu tenho procurado trazer essa realidade para dentro da universidade, para dentro do meu espaço, né, de ensino e aprendizagem. Edilene, assim, eu acho que você já respondeu nessa colocação tua muitas das questões que estão sendo colocadas aqui no chat, que expressam bem esse incômodo, porque, como a Rita colocou, nós temos um modelo, né? Nós viemos de um modelo aí pós-revolução industrial e depois ainda ditadura, daquela escola para se aprender a apertar botão. Né? Bastava assinar o nome e apertar os botões e estava tudo correto. Né? Não era a escola reflexiva, a escola de autonomia para se criar. Né? Porque eu acho que uma das coisas que tem que deixar muito claro é o que eu coloquei, né, no início da minha fala,
do porquê da educação, né? Educamos para quê? Educamos para onde? Né? Então, assim, existe a formação técnica e existe a formação autonômica, a formação do ser humano, e isso deve ser por toda a vida, né? E isso nos iguala, né? Isso iguala o ensino fundamental da universidade, né? Na universidade a gente leva um ensino, uma formação técnica para essas pessoas, mas também com a formação pessoal, né? Então, assim, aqui as pessoas colocaram muitas inquietações em relação, né? Eu percebo, assim, fica claro, né? Como eu avalio, e aquelas pessoas que, porventura, têm algum tipo de deficiência. Nesse momento, as pessoas estão muito desesperançosas. Como é que eu trabalho a esperança? Enfim, então, acho que essas são as colocações, né? E como que e como que a gente aproxima, como que a gente pode, Edilene, aproximar ciência de tudo isso, como que a gente aproxima esse ensino, essa conversa entre o ensino fundamental e a universidade, visto que nós da universidade estamos formando as pessoas que vão trabalhar nesse ensino fundamental. Então, a gente precisa dialogar com essas pessoas, né, com a comunidade e com o ensino fundamental. Então, basicamente, acho que esse é o cerne de todas as perguntas aqui que foram feitas, como buscar desenvolver essa autonomia dos alunos, né, frente a essa prática, né, do mercado. Eu não gosto muito disso, mas enfim, né, assim, porque a gente não pode fazer uma formação do aluno para o mercado, né, porque parece até que é de novo aquela ideia da fábrica, né, sai o pré-fabricado para funcionar muito bem no mercado, né, a gente tem que ajudar a formar pessoas que são capazes de buscar soluções, seja onde e como for, né? Então, passo a bola para você. Bom, vamos imaginar um curso de licenciatura, né? Se no curso de licenciatura a pessoa está estudando as teorias, Vygotsky, Vallon, Piaget, Emília Ferreira, Ana Taberowski, tudo que envolve a construção, o desenvolvimento do trabalho pedagógico numa licenciatura. E ela está sendo avaliada com prova, com nota, né? Se ela está tendo aulas daquele movimento, desses teóricos. E esses teóricos estão falando do respeito à individualidade, dos projetos de aprendizagem, da aprendizagem significativa. Aí falta algo que para nós é essencial, que é o isomorfismo. A gente aprende da maneira que a gente vê o outro, a gente aprende o que o outro é, não o que o outro fala. Pouquíssimo, na neurociência ou a da psicologia da educação, elas comprovam que não basta a gente falar para o outro captar e entender, e incorporar, executar e aprender porque a gente sentiu que ensinou. Ele vai muito além. É muito subjetivo a aprendizagem. Estou imaginando se o ambiente da universidade ele é um ambiente de aprendizagem e não de ensinagem somente. Claro que vai ter momentos que é preciso as aulas diretas. Eu teria que ficar horas aqui falando dos dispositivos para garantir todas essas estruturas. Para aparecer essa grande bagunça de não ter aula, não ter série, é preciso muita organização. Quando você chega numa escola dessa, não tem barulho. As crianças não estão correndo, gritando nos espaços de estudo. E pode não ter nenhum educador, mas porque elas participaram dos acordos de convivência, elas fazem parte da assembleia. Os problemas são mediados com elas e não para elas. Bem, se isso também é trabalhado na universidade, imaginando o curso de licenciatura, que aquele grupo de pessoas, por estarem ali, por desejarem algo em comum, que é lecionar, elas aprendam a partir do fazer, construir a sua carta de princípios, da sua turma, construir a sua matriz axiológica, participar. O que vai acontecer quando ela estiver na sala de aula? Ela vai saber fazer. Quando ela estiver na escola, ela vai saber, porque ela fez.
Não porque alguém ensinou, porque só ela viu num livro. Então é preciso a prática. A praxis educativa. A teoria não antecede a prática. Mas a prática sem teoria, ela é cega. E aí está o nosso papel de educador. Saber lidar com o que o Vygotsky fala, né, da zona de desenvolvimento real e potencial. Nós transitamos aí. Bem, esse educando da universidade, esse formando, que aprende, tem lá o seu tutor, que faz seus projetos voltados à sua prática, o seu sonho. Ele aprende a pesquisar, aprende a contextualizar, aprende a buscar fontes, aprende a compartilhar o que aprendeu. Aprende a participar das assembleias para resolver coisas práticas daquele núcleo, daquele grupo, daquelas pessoas do mesmo curso. Ela aprende a buscar transitar pelos currículos, saber onde está seu currículo objetivo, seu currículo comunitário, aprende a mapear, além da universidade, quais são os outros potenciais do seu entorno, não só da universidade, mas da sua casa. Aprende a aplicar seu conhecimento na prática. Ele vai ser avaliado de forma formativa, contínua e sistemática. Ele sabe quais são os processos dessa avaliação. Ele vai saber agir no seu meio, agir na sua profissão. Então, se eu vejo assim, qual é o papel da universidade, né? Como lidar com isso, eu vejo essa mudança de paradigma. Sair do paradigma da instrução, passar para o paradigma da aprendizagem, visando o paradigma da comunicação, que é o que todos buscamos, né? Aprender nos relacionando. E ainda mais agora, nesse mundo de tecnologia e tudo mais, a gente precisa lidar. Nunca perder o vínculo humano, estar com o outro. A gente torce muito que essa pandemia vá embora logo para a gente poder estar junto com as pessoas. Mas a gente pode também aprender de maneiras que não são necessariamente dentro do prédio da escola. Um exemplo, as crianças, elas têm feito seus projetos incluem aprender a ajudar a família a organizar o seu dia, fazer a tabela de custos e gastos, diminuição do consumo de água, de luz, buscar quais são as formas de lidar com a pandemia. São esses os roteiros de estudos das crianças, porque elas estão sentindo essa necessidade, permeado de muita arte, de muita cultura, de muito movimento, de encontros. Elas sabem que estão vinculadas a um núcleo que apoia, que está junto. Muitas vezes passa uma hora na tutoria ouvindo ela dizendo o quanto ela sente falta da escola, de se relacionar com os amigos. E a gente não diz, não tenho tempo para isso. Esse é o tempo, essa é a necessidade. Dialogar, falar dos seus sonhos, quando acabar a pandemia eu vou fazer o quê? Eu tenho mapeado amigos que são psicólogos, psiquiatras que estão apoiando algumas famílias que estão passando por crises emocionais, que foram potencializadas agora na pandemia, né? Bem, então eu vejo que esse é o caminho. Aí muitos perguntam, mas pode? A escola não tem que dar aula? Pode? Não ter série, não ter turma? Pode. A lei maior, a nossa LDB, do maravilhoso Darcy Ribeiro, a 9394/96, no artigo 23º, pode olhar lá. Lá diz, a escola poderá se organizar em núcleos, turmas, alternâncias de estudos, grupos não seriados, núcleos e outros critérios de formas diversas, sempre atendendo o seu processo de aprendizagem. Para atender o seu processo de aprendizagem, a LDB diz. Poxa, mas eu tenho que ir lá cadastrar meus alunos numa plataforma do governo que só tem um jeito, que é série. Como que vocês fazem? A plataforma, se ela só tem um jeito, ela que é ilegal. Ela não está atendendo a lei maior. Ela só tem um jeito. Aí, coitada da supervisora, ela precisa cumprir. Ela precisa garantir que a escola esteja regular. Então, é um acordo, tudo bem, a gente preenche. Mas a prática pedagógica é soberana. Nenhuma questão burocrática pode suprir qualquer necessidade, ou superar, ou passar por cima das questões pedagógicas. A pedagogia deve ser soberana na escola.
Todas as questões burocráticas, elas devem dar suporte ao trabalho da relação educador, comunidade, família e educando. E aí, claro, cada comunidade vai encontrando os seus jeitinhos, suas formas, a sua necessidade, seu jeito de fazer. O que não podemos é ficar na espera que a mudança venha de fora, né? Que o governo instale uma nova política de educação. No cenário atual, a gente vai ficar vendo navios. Mas é preciso garantir que essas crianças aprendam, que aprendam de maneira sadia, que aprendam a aprender, que aprendam a responsabilizar-se por si e pelo outro, aprendam a ter um pensamento crítico, aprendam que ela é capaz, que ela não está num status social que vai mantê-la para o resto da vida porque ela nasceu assim, que ela pode e ela deve superar os desafios e ser aquilo que ela desejar, que ela precisar ser. É o nosso trabalho, é o nosso papel. Então, a universidade, não vejo diferença nenhuma. Se é uma escolinha de educação infantil, ou se é um curso de doutorado, os princípios são os mesmos, os caminhos são diferentes, mas os princípios são os mesmos, somos seres humanos, o que nós queremos, seres humanos sábios e felizes. Ponto. Edilene, assim, perfeita a sua colocação, perfeita a sua fala. Realmente, assim, a gente tem que não ver essa diferença, né? É como se a universidade estivesse num pedestal distante, né, do ensino fundamental, do ensino básico, né? Eu compilei aqui umas outras perguntas que vai muito ao encontro do seguinte, assim, eu quando mudei a minha metodologia, o meu jeito do ensinar, eu não tive tanta resistência com os meus alunos quanto eu tive com os meus colegas. Né? Então, e aqui tem várias perguntas que diz exatamente isso, né? Assim, quais foram as maiores resistências que vocês encontraram, né? E como mudar a mentalidade dos professores, tanto, enfim, em qualquer desse espectro, que seja ensino médio, enfim, ensino fundamental ou universidade. E isso me faz lembrar uma fala do professor Pacheco que diz o seguinte, né, que o professor, ele é o nosso melhor amigo, mas ao mesmo tempo ele pode ser o nosso pior inimigo. Né? Então, assim, isso, quando eu ouvi ele falando isso me chocou, porque eu me reconheci nessa fala. Né? Porque quando eu comecei a mudar, eu tive muitos pequenos tiranos na minha vida, você entendeu? Dizendo, você está errado, não faça isso, o currículo mínimo, né? O tal do currículo mínimo, enfim, como que você garante que ele está aprendendo? Né? Então, essas são as questões aqui que vieram nesse momento com você. Bem, essa pergunta eu ouço desde o primeiro dia que eu trabalho com esse modelo de educação. Mas como vocês garantem que a criança aprende? Isso é loucura, isso é modinha que vai passar, enfim, ou eu estou fora, eu quero dar aula, ou famílias, não, eu quero meu filho sentado um atrás do outro, meu sonho é colocar meu filho numa escola militar. Gente, bom, infelizmente, quer dizer, nós somos produtos da sociedade que nos formou, nos criou, né? Então, cabe a nós, que somos os educadores, estamos com este desafio dessa transformação, do agir, repensar o nosso papel. Cada um tem seu tempo também, não é todo mundo que, se ouvir algo relacionado ao modelo novo de educação, que no dia seguinte vai querer fazer. São várias questões, são várias histórias. Tem muita gente que se diz muito feliz dando aula, adora dar nota, adora ficar ali na frente, falando, adora fazer até teatro na frente de um curso, enfim. Bem, mas isso garante o aprendizado? Se a gente perguntar para qualquer menino do ensino médio, né, na maioria, conceitos básicos de literatura, ou de matemática, ou de ciências, ou de biologia, só porque eles fizeram,
Eles vão saber na ponta da língua tudo. Nós vamos dar conta de tudo aquilo que tivemos que colocar na prova do vestibular para entrar na universidade? Não, é óbvio que não. Nós temos a essência, a síntese de tudo que nós somos, dos aprendizados, das leituras que fizemos, do que nós ouvimos, que aprendemos com o outro. É uma ilusão achar que saber na ponta da língua conceitos, fórmulas, garante o aprendizado. Talvez alguns tenham uma memória um pouco mais privilegiada e trabalhem isso muito bem, outros não, mas isso não coloca ninguém melhor que ninguém. Bem, aí você traz a questão, né, do grupo, né, da formação. Por isso que é muito importante, para o início de um trabalho como este, a gente pensar num núcleo de projeto. Se for na universidade, se é numa escola de educação infantil, fundamental, médio, ou se é numa associação. Eu trabalhei esta semana com um grupo de marisqueiras do Ceará. Elas estão construindo a sua matriz axiológica. Elas fazem parte de uma associação de marisqueiras. E elas precisam aprender muita coisa para poder continuar desenvolvendo seus trabalhos. E elas entenderam que estar próximos de um modelo de educação como este as ajudaria muito. Então, não necessariamente a instituição escolar. Bom, imaginando que tenham pelo menos mais duas pessoas que conspirem, que sonhem com você, que queiram esta mudança, né? Você que está ouvindo aí, pensando, puxa, na minha escola tem mais uma amiga lá que, nossa, adoro conversar com ela, é uma pessoa que sempre tem ideias boas, mas a gente passa muito tempo preenchendo o diário, fazendo relatório, e muitas vezes a gente nem presta atenção no que está fazendo, precisa entregar documento, fazer prova, corrigir prova, dar nota. Mas eu vou angustiada para casa porque eu sinto que eu não fiz aquilo que era preciso fazer. Eu não ouvi aquela criança que queria falar comigo. Eu não atendi aquele serzinho que estava ali com os olhos brilhantes, olhando para mim, querendo, e eu não tinha tempo. E ela também conspira dessa mudança, ela quer essa mudança. Senta, começa a pensar, visita escolas, conversa com pessoas. A escola aberta agora tem estagiários até virtuais. Nós temos alunos de graduação, de pedagogia, que estão fazendo conosco os seus estágios de maneira virtual. Então, procurem essas instituições que já fazem algo, repensem seu modelo, vejam o que é possível, conversem com o coordenador, com o diretor. Não seja drástico e achar que mudança vem de uma hora para outra. É preciso construir esses valores. Se um dos valores é o respeito, então vamos agir com respeito. Se um dos nossos valores é a honestidade, vamos ser honestos. Vamos trazer as famílias para dialogar sobre educação. Vamos discutir sobre o papel da escola na sociedade. Vamos ressignificar a nossa função. Ah, mas é preciso daí tirar algumas situações que são tão arraigadas. Como que eu não vou dar aula? Eu só sei dar aula. Vamos aprender a fazer diferente. Por isso que um dos primeiros passos a serem dados é desaprender, estar disposto a desaprender. Nossa, eu dou aula há 30 anos, como que eu não dou aula? Como eu estou agora com minhas crianças sem dar aula? Como que eu posso fazer? Sozinho eu não faço nada. Sozinho eu só consigo dar aula. Sozinho eu só consigo preparar a aula igual para todo mundo e pressupor que todos, por terem a mesma idade, estarem na mesma série, devam aprender as mesmas coisas no mesmo tempo e serem avaliadas da mesma forma. Mesmo que todas as teorias da educação digam ao contrário. Eu só consigo fazer isso. Se eu não estiver sozinho, tiver outros amigos, se eu tiver ajuda da comunidade, das famílias, quando eu olhar em torno, tem tanta gente querendo mudança, que o desafio vai ser administrar todas essas pessoas e ajudá-las a trabalhar em equipe, construir cartas de princípio, acordos de convivência. Esse vai ser o papel de quem está querendo mudar, mais do que melhorar a sua aula. O Zé diz uma coisa que faz todo sentido, eu sei que parece drástico. Ele diz sempre que uma aula não pode ser melhorada, uma aula deve ser erradicada. Onde há aula, não há aprendizado. Mas é nesse sentido, que não mudou, a escola continua a mesma, apenas com ações diferentes. É preciso muita coragem, é preciso disposição, resiliência, trabalho em equipe e também
saber dizer é difícil, não é de uma hora para outra, são processos. Criança não é cobaia, a gente não pode simplesmente mudar. Se der certo, tudo bem, se não der certo, não pode. É criança, a gente não pode brincar com a infância, ou com a adolescência, ou com um curso de universidade. Então, é preciso muita discussão, muita reflexão, muito estudo, muita vontade de estar próximos. Aí, o tempo não é o tempo que a gente pensa, né? A reunião pedagógica tem 1 hora, acabou, gente. O assunto está no meio, vamos embora. A gente sente necessidade de continuar conversando. A gente sente necessidade de estar com a equipe e repensando, repensar, criar dispositivos, critérios, transições de núcleos. Não tem turma, não tem série, mas tem núcleos de aprendizagem. A iniciação, nós chamamos, são crianças que estão iniciando no projeto. Não importa se ela tirava 10 na outra escola, é iniciação. Ela está aprendendo a gerenciar tempos e espaços, está aprendendo a entender ali quais são os combinados, está aprendendo como pedir ajuda, ser ajudada, aprendendo a gerenciar para poder depois ter autonomia. Não é dada, ela é construída, e ela é construída na relação. Eu não vou dar uma aula de autonomia, agora você está pronto, tirou 10 na prova, vai ser autônomo, faz o que você quiser. Não. É muita reflexão da equipe. Quais são as crianças que já têm condições de fazer determinadas coisas sozinhas? Quais são as crianças que precisam ainda ser mais direcionadas? Quais são as crianças que já podem fazer parte de grupos de responsabilidade? A nossa assembleia não é organizada por nós, educadores. Tem um grupo de responsabilidade da assembleia, as crianças de 12 anos, 10, 12 anos. Elas colhem as pautas, elas lidam com as pautas. Tem um educador que 1 vez por semana se reúne com elas apenas para ajudá-las a refletir como lidar com essas pautas. Elas sabem que não são elas que decidem. Elas criam estruturas para que os demais possam refletir, encontrar soluções e decidir através de consenso ou consentimento. Não é maioria, não é voto. Enquanto um não estiver de acordo, e ele tiver argumentos, ele vai trazer os argumentos. Se ele não tiver argumento, então ele é convidado a consentir e buscar argumentos para mudar aquela decisão. Até que essa mudança seja feita, ele deve, então, agir de acordo com o que foi decidido. Ponto. Isso para cada situação, muito pequena, onde eu coloco mochila, blusa que fica jogada, caderno que está fora do lugar, material que foi desperdiçado, alimento que está sendo mal utilizado, sujeira, problemas do dia a dia. Não é o diretor, o coordenador que vai trazer as soluções, criar regras. O que é dito como problema para nós é aprendizagem. Isso é para a vida. Ele vai agir assim na sua casa, na rua, no seu trabalho, né? E para ele ter argumento, ele precisa ter conhecimento, ele precisa pesquisar, trazer embasamento teórico para fundamentar a sua crítica. Então, ele não basta achar, eu quero porque quero. Ele é estimulado a pesquisar, a trazer soluções que sejam coerentes, que sejam embasadas, para que os demais digam, você tem razão, eu estou dentro, faço parte. Edilene, eu não sei Edilene, isso, perfeito, obrigada. Eu vou aqui, são muitas perguntas, Edilene, você infelizmente não pode acompanhar a beleza do debate, quer dizer, das discussões que o que você comenta vem trazendo. Nós estamos todos muito entusiasmados e estimulados, eu quero deixar isso aqui registrado. E a gente tem, infelizmente, essa premência do tempo. Eu vou trazer de novo uma pergunta, eu vou aproveitar um pouco e vou trazer só uma pergunta. Fabiana, não sei se é a mesma Fabiana da pergunta que eu trouxe do chat antes. Você trouxe a questão da autonomia, não é algo que se ensina, né? É algo que se desenvolve. Bom, na minha área eu trabalho com ensino da leitura e a gente está sempre diante daquela pergunta que é como fazer com que os jovens
tenham prazer na leitura. E eu digo, bom, a gente não pode ensinar ninguém a ter prazer, a gente pode testemunhar o que a gente experiencia, e isso, né, nas palavras do Paulo Freire, é eminentemente pedagógico, né? Mas, enfim, então essa vontade de controle e que a gente acaba tendo de lidar como professores, como educadores, enfim. A questão aqui, só um segundinho, você fez uma fala muito bonita já anotei aqui como epígrafe, os caminhos são diferentes, os princípios são os mesmos, se eu não anotei equivocadamente. A Fabiana diz, pela minha experiência, a licenciatura diz o que deve ser feito, mas não ensina como. Em função disso, geralmente os professores acabam aprendendo a dar aula, experimentando e errando muito. E o erro é a aprendizagem, o erro é uma oportunidade incrível. Acho que você pode discutir isso conosco. Justamente a pergunta nesse sentido, como professores da licenciatura no ensino superior, visando na e para a escola básica, trazendo também a sua articulação das preposições, muito do que se faz em sala de aula é uma naturalização dos processos, como você mesmo comentou. A gente, por vezes, emula práticas bem-sucedidas e, ao emular essas práticas, a gente aprende a se tornar professor em alguma medida, né? Então, é claro que a formação tem um papel, mas o papel das nossas crenças e da nossa experiência é enorme. Bom, a gente, como aluno, como estudante, foi treinado, os atuais professores, salvo raríssimos enganos, exceções, raríssimas exceções, estão educados a boas respostas eficientes, a estudar para a prova, a estudar para o vestibular, a perguntar o que vai cair na prova, o que são dinâmicas absolutamente, digamos, impertinentes numa perspectiva como a perspectiva de trabalho da escola da Ponte, da Âncora, desses projetos que vocês desenvolvem. Como você vê esse professor, de quanto tempo ele precisa para entender onde ele está nessa nova proposta, porque dificilmente vocês devem receber professores já formados nessa perspectiva, deve ser uma parcela, né, pequena. Se não, esse processo de desaprendizagem tão importante que você destaca, qual é o papel, qual é o lugar dele na comunidade que vocês constroem de professores, de educadores, de pais, de pessoas envolvidas no projeto? Bem, você entende bem? Imaginando um educador, né, de um curso, como eu disse, ele sozinho não vai fazer. Então, imaginando um curso de pedagogia que tem ali 8 a 10 disciplinas. Se esses 8, 10 profissionais, especialistas de áreas, compuserem uma equipe, um núcleo de projeto, onde a área do conhecimento que ele atua seja apenas uma especialidade, não seja a característica principal dele. A característica principal dele seria a vontade de ajudar o outro a aprender e compor uma equipe em que ele também seria aprendiz. Ponto. Está no pé de igualdade de aprendiz, podendo ter doutorado, pós-doutorado, mestrado, enfim. Mas ele saber que para aquele trabalho ele é um aprendiz, ele está iniciando. E aí vem o encantamento, uma coisa tão gostosa de saber saber que é possível fazer algo que não foi feito. É muito bom. Saber que a sua história, esses conhecimentos, eles vão ser utilizados de maneira significativa em prol do outro, do coletivo, é uma sensação que eu acho que nós temos possibilidade de ter, por isso que eu sou encantada com a minha profissão de educadora. Então, onde mais eu poderia trabalhar com pessoas e ter tanta liberdade de pensar, de agir, estar junto com o outro e ter tanta necessidade nesse mundo ainda para ser trilhada, né? E esse núcleo de educadores, ele, imaginando que aquele grupo de alunos, de formandos daquele curso, sejam igualmente responsabilidade, cada um seja igualmente responsabilidade de todos, todos são igualmente responsáveis por todos.
E aí, no primeiro momento, estou hipotetizando, tá, o que eu faria. No primeiro momento, seria um diagnóstico, entender a história de cada um deles. Não seria dar aula de psicologia da educação, história da educação, metodologia, trabalho assim, nada. Seria ouvir. E, claro, um combinado, um acordo entre todos. Qual é o nosso primeiro passo? Vamos ouvir cada um desses nossos formandos, na perspectiva da área que ele está se formando. Ó. Bem, entender a sua história, onde ele atua, se não atua, quais são os seus desafios, o que ele já sabe, o que ele quer aprender. E entender também nas relações, né, a construção de todos esses, falei da carta de princípio, da matriz axiológica, ver o quanto ele ele age de maneira condizente com o que ele fala, saber das suas atitudes, se ele já consegue lançar desafios e ele por si só tem a vontade de trilhar, ou se ele precisa de um educador que esteja ali do lado dele dizendo não, é a página 20. Tem alguns que precisam disso, mas é preciso mapear. E aí, imaginando que nesse grupo todo, ali vocês já comecem a formatar, olha, esse pessoal aqui ó, é da iniciação, dando outro nome, porque eles ainda não é comparar, não é trazer para um sentido pejorativo, iniciação, não, pelo contrário, quem precisa de ajuda nesse aspecto, ele ainda não consegue pesquisar sozinho, ele ainda não tem uma prática escolar, ele só tem vontade de trabalhar em escola, mas nunca trabalhou, ele não tem como colocar em prática no ambiente escolar o que ele está aprendendo. Esse outro grupo aqui não, já consegue, mas ele precisa de ajuda, consegue, mas é muito resistente com mudanças. Esse outro não, olha, já está 1000 anos à frente, já faz coisas que nem eu sabia fazer, o que nem sei fazer. E aí começa-se a desenhar esses núcleos e criar os dispositivos para cada um destes núcleos. E cada um desses educadores começam a ser tutores de um grupo destes núcleos. E começa a criar momentos de tutoria, tanto individuais como coletivas. Tanto falando da sua realidade, falando da perspectiva teórica, da praxis educativa. O que ele está fazendo, na verdade, é agindo de maneira isomórfica. Ele já está colocando em prática aquilo que ele está dizendo para os seus alunos fazerem nas escolas dele. Fica muito mais fácil do que eu simplesmente dar um curso de como agir na escola não agindo. É preciso agir, ação e reflexão. Se a gente não age, não há mudança. E ao agir, causa incômodo, desconforto, medo. Nossa, tudo isso vem, a gente não pode ter medo do medo. A gente precisa acolher uns aos outros no medo, na angústia, no sofrimento. E se colocar à disposição, olha, se tem dificuldade aqui, então eu faço. Mas você me ajuda ali, que você é boa, eu não consigo muito bem. Se forma uma equipe. E essa equipe, ela começa a trabalhar por liderança, por alternância. Quem é que pode liderar, mediar um projeto de um grupo de estudantes que tem aqui pessoas do primeiro tempo lá, ou do primeiro ano até o terceiro, mas tem o mesmo projeto. Eu medio porque eu tenho uma experiência nessa área, traz para a assembleia, compartilha. É o que eu estou imaginando que seria o trabalho. Eu nunca fiz isso na universidade. O máximo que eu fiz foi um curso de extensão junto com um grupo da Universidade, da Faculdade de Singularidades, né, que era baseado nesse modelo, mas era um curso de 3 meses, né? Mas imaginando numa universidade, imagino que seria assim. A gente ficaria assim, horas e mais horas te escutando, porque é um alimento assim para nós, né? Não tem muito o que dizer, assim, né? Eu acho que de tudo que você nos disse, assim, eu poderia fazer uma pequena e humilde, né, sinopse, vamos dizer assim, né? De que o nosso trabalho é comunitário. Eu acho que o nosso trabalho é comunitário, a gente precisa entender que a gente funciona no coletivo, nós somos uma sociedade e a prática da ética como uma reflexão cotidiana, né? Porque, ao contrário do que as pessoas às vezes pensam, né, ética como valor. Ética não é valor, ética é um exercício, né? É o exercício da reflexão cotidiana
de como a gente vai viver junto, de como que a gente vai agir junto, de como a gente vai fazer junto, se o nosso objetivo maior, seja no ensino médio, no ensino superior, seja formar um ser humano autônomo e capaz de transformar a sociedade em que nós vivemos. Sabe, eu acho que isso é uma das coisas mais belas que a gente tem. Então, Edilene, muitíssimo obrigado pela sua presença, muitíssimo obrigado pela sua reflexão com a gente, foi de uma riqueza assim, imensurável. Então, eu passo a palavra para a professora Rita, que vai fazer as considerações finais aí, tá bom? Muito obrigado. Gratidão para vocês todos, muito obrigada a todos. Edilene, eu vou ser um pouco repetitiva. Eu não ousaria fazer considerações finais diante desse paradigma que você traz aqui para a gente, né? Porque as considerações finais, elas implicariam em alguma ordem eu vaticinar sobre essa discussão riquíssima, belíssima, e eu espero que você tenha a oportunidade de ver as trocas no chat também, para ver a importância e a oportunidade, né? É fato que a crise sanitária que a gente experiencia nesse momento, ela é um momento de, é um tempo de tristeza, né? De uma tristeza incomensurável também. A gente está perdendo amigos, a gente está perdendo pessoas da comunidade, a gente está vendo as ruas da cidade, tudo isso nos abala muitíssimo. E nesse intervalo, paradoxalmente, a gente está experienciando também a necessidade de reinventar a educação. Então, nada melhor do que seguir o exemplo e aprender com aqueles que ensinam a gente a desaprender o que a gente já achava que soubesse. Então, eu gostaria de pedir para você encerrar por agora, brevemente, e esperando poder contar com a sua presença para a gente aprender muito e desaprender muito juntos. Tá? Muito obrigada. E obrigada a todas e todos, professora Isabel Hartmann, essa flor também de pessoa, nossa pró-reitora de graduação, que acompanha tudo, é muito discreta, mas está aqui conversando com a gente, acompanhando todas as atividades, professor Luciano Borges, que pôde trazer a professora Edilene e que nos presenteou, foi um presente para a nossa instituição e para todos aqueles e todas aquelas que puderam participar dessa noite hoje. A gente tem que encerrar às 8, porque há outras mesas, né, que começam às 8h30, então eu peço para a professora Edilene deixar o seu boa noite aqui conosco e muito grata em nome da instituição também. Eu vou começar e terminar agradecendo, né, professora Isabel, professor Luciano, você, professora Rita, pela essa oportunidade, a todas as pessoas que estão aí ouvindo, né, participando, dialogando sobre educação. E agradecer este espaço, né, de ousadia, de hipotetizar o que seria, né? Muita ousadia minha, mas eu gosto de ouvir e também vocês estão convidadíssimos a vir à Escola Aberta, né? Esperamos que passe logo este momento e estar conosco, como o Luciano já esteve, né? Vendo na prática as coisas acontecerem. E nós estamos sempre muito dispostos a receber pessoas. Então, todos vocês estão imensamente convidados a estar conosco na Escola Aberta. Nós estamos dispostos a repensar a educação juntos. Muito, muito obrigada. Muito obrigado, Edilene. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos e a todas.